Olá, é muito provável que você já tenha ouvido falar de Sansão, e na maioria das vezes falando sobre o cabelo dele ou a sua força. Mas eu quero falar com você hoje sobre o voto que produziu vitórias a Sansão, a saga épica e a força sobrenatural deste juiz de Israel. O capítulo 13, 14 e 15 de Juízes fala sobre o início da sua trajetória até alguns anos, décadas, que ele esteve como juiz de Israel. Seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Se você não acompanhou os anteriores, acompanhe aqui e não esqueça de você deixar o seu like e também o seu comentário e enviar para o maior número de pessoas para que elas também sejam impactadas por estas mensagens. Quando nós lemos o capítulo 13, no versículo 1, nós vemos um momento dramático. Você sabe o que é você estar nas mãos dos inimigos por uma semana? E estar na mão do inimigo por um ano? E 40 anos? A palavra de Deus diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos nas mãos dos inimigos. Tudo por causa de uma decisão, de uma escolha, de fazer o que não agradava a Deus. Quantas pessoas nós conhecemos ao nosso redor que estão comendo o pão amassado pelo diabo e cuspido por ele, tudo porque esta pessoa decidiu fazer o que é mal perante o Senhor. Que cada um de nós aprendamos com esta história de Israel. No versículo 3 ao 5, entra em cena a mãe e o pai de Sansão. Eles que não tinham filhos porque ela era estéril, até que um anjo apareceu e trouxe esta notícia de que ela teria um filho. E pediu que eles não tivessem envolvimento com bebidas fortes, que eles não agissem como outras pessoas comuns agiam. Quero ler para você, que é o voto de Nazireu. Diz assim, olha só: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril, e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho e bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ele foi gerado dentro deste casal por um propósito, tal como Jesus. E naquela ocasião que este casal, eles geraram este filho, foi para livrar Israel daquela condição de opressão de 40 anos. Tal como Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo para nos livrar do pecado e da morte eterna. O voto de Nazireu era um propósito de vida. Quando uma pessoa firmava este propósito, era levada a firmar, era por uma ocasião especial, divina. E Deus já o havia separado desde o ventre para este objetivo. E foi necessário para que nele houvesse a manifestação de Deus. E quando nós vemos o versículo 6, a palavra de Deus diz assim: então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era e nem ele me disse o seu nome. É muito impactante, né? Imagine, um anjo frente a frente com você.
Talvez você pergunte assim, por que nos dias de hoje Deus, os anjos, não se revelam como nós vemos no Antigo Testamento, principalmente, no Velho Testamento, e em algumas ocasiões no Novo Testamento? Entenda uma coisa, tudo são épocas. Quando nós vemos a Bíblia, ela é dividida em várias épocas. Tiveram as épocas em que Deus falava com o homem, teve a época em que anjos falavam e sonhos, teve a época em que profetas falavam, teve a época do silêncio, que é aquela folha em branco que tem entre os dois testamentos, e vamos chegar mais adiante neste momento. Teve a época em que, através de João Batista, depois através de Jesus, depois através dos discípulos e, consequentemente, pelo Espírito Santo, quando Jesus ascendeu aos céus, através do seu Espírito habitando em seus servos, que proclamam a palavra, e, por fim, quando a palavra de Deus se completou, que é a Bíblia Sagrada, agora Deus fala através da sua palavra e através dos seus pensamentos impressos na nossa consciência. Por isso, Deus fala em sua consciência e em algumas ocasiões ela pesa, porque Deus está falando, não vá por aí. E a importância de você ter relacionamento com a palavra para que Deus fale com você. Que glorioso, né? Nós estamos na era do Espírito Santo agora, que fala em nossa mente e ilumina o nosso entendimento pela palavra de Deus. No versículo 8, embora Manoá tenha pedido que Deus lhe ensinasse como criar seu filho Sansão, nós vemos durante toda a trajetória de Sansão que a forma como ele agia demonstrava que ele era uma pessoa muito mimada. Você vai observar, se você estiver lendo conosco, que ele era birrento, que ele era uma pessoa teimosa e ao mesmo tempo era uma pessoa emotiva e influenciado por mulheres de alguma forma. Mas, do capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que o autor de Juízes, ele escreveu já da perspectiva do todo da história, e não pontualmente falando do desejo de Sansão, quando ele falou que queria casar com aquela filisteia. Deus usou tanto os fracassos de Sansão como as vitórias dele. Por quê? Porque ele já era um plano de Deus, por um propósito, tirar os filhos de Israel das mãos do opressor, dos filisteus. Então, tanto os fracassos de Sansão, Deus trabalhava com os planos dentro deles, e as vitórias também. Então, quando você vê as atitudes, o comportamento de Sansão, vemos que Deus aprovava com o objetivo de vingar Israel sobre os filisteus. Mas todas as ações produzem reações. Independente de estar dentro de um plano, quando nós temos comportamentos que não são adequados, eles trazem consequências. Porque Deus, ele observa o individual. Quando nós vemos o versículo 5 ao 9, que fala sobre o leão, que ele encontrou nele o mel, eu queria ler com você, diz assim, olha: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna. Chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Deus desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. E aí, a palavra de Deus mostra que ele encontrou o mel, lá no versículo 9, tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. O que isso nos ensina? Olha a importância de sermos revestidos pelo Espírito Santo. O leão,
ele representa o diabo, que brama pelas nossas vidas. Ele anda ao nosso derredor, como diz a epístola de Pedro. O mel representam as bênçãos de Deus, que são doces aos nossos lábios em nossas vidas. É necessário que vençamos o mal para tomar posse das vitórias, tomar posse das conquistas. Então, quais são os leões que estão diante de você? Não fuja deles. Parta para cima. Com Deus você vai rasgá-los ao meio e você vai tomar posse do mel, tomar posse da sua vitória. No versículo 19 e 20, nós vemos, versículo 15, nós vemos o poder de persuasão que a mulher possui, que ela pode ser usada tanto para o negativo como para o positivo. Chegaram para a mulher de Sansão e disseram para ela assim: persuade a teu marido, ou persuade a teu marido, que nos declare o enigma, porque ele havia feito o enigma, querendo falar, querendo mostrar o seu potencial que vinha de Deus, de ter vencido aquele leão. Então ele queria, de alguma maneira, ser ali o centro das atenções naquela festa. Mas eu quero falar sobre o poder da persuasão. Você, mulher, você tem um poder de persuadir. A única vez na Bíblia que se refere à persuasão, o poder de persuadir, é relacionado à mulher. A mulher, ela tem essa capacidade mais do que o homem. Então, use esse poder de persuasão para o bem, para agradar a Deus, para o positivo. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o seu comportamento, porque o seu comportamento pode persuadir tanto para o negativo como para o positivo aqueles que estão ao seu redor. Pense nisso. No versículo 19 e também 20, nós vemos que todas as nossas ações produzem algum tipo de reação. A palavra de Deus diz assim: então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai, todo emburrado, porque ela havia declarado o enigma dele. Quer dizer, abandonou a esposa. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Toda ação produz reação. As nossas atitudes, elas vão produzir alguma reação, para o negativo ou para o positivo. Pense nas atitudes que você toma, porque elas vão produzir na sua vida, vão replicar para a sua vida. Não esqueça disso. No capítulo 15, no versículo 1, nós vemos que o fato de ser uma pessoa de Deus não nos dá o direito de sair fazendo o que nos dá na telha, achando que tudo gira em torno de nós. Porque depois de um tempo, Sansão foi lá, desceu, chegou para o pai da sua esposa e disse: eu quero minha esposa de volta. Aí ele falou: não, sua esposa agora está com outro. E aí ele ficou todo irado, todo indignado e fez o que fez, pegando as raposas e colocando fogo no rabo das raposas para que elas queimassem toda a plantação. Sabemos que Deus usou desses comportamentos de Sansão para vingar os filhos de Israel contra os filisteus. Mas não esqueça que Deus, ele também vê o individual. E todas as atitudes produzem reações. Nós vemos isso no versículo 3 ao 8, quando eles foram até Sansão para tentar, de alguma maneira, tomar Sansão amarrado em cordas. Ele estava dentro de uma fenda em uma rocha, como você vê no versículo 12 ao 17, como uma caverna, porque de alguma maneira existiam conflitos dentro dele, embora Deus estava dando força a ele, aliás, usando a força dele e também usando a fraqueza de Sansão, que eram esses conflitos que haviam dentro dele. Deus deu água a ele, e era a forma de provar e comprovar de que Deus era com Sansão. Amanhã nós vamos continuar falando mais sobre ele e também sobre Dalila. Até amanhã.